Bem-vindos ao curso de Oncohematologia, no seu segundo ano. Eu sou o Dr. Jorge Alac. O tema de hoje é fertilidade no paciente oncohematológico. Esse assunto é da maior importância. Apesar de todo o progresso e os avanços da medicina e do tratamento dos pacientes com qualquer tipo de doença oncológica, devido a tratamento multidisciplinar, a abordagem de novas drogas, a melhoria da terapia como um todo, suporte hospitalar, suporte nutricional e suporte com novas drogas, quimioterapia menos agressiva, novas formas de radioterapia, novas formas de tratamento neoadjuvante. Tem um assunto que ainda no nosso país e nos países em desenvolvimento, em geral, ainda permanece inexplorado, que é o assunto da fertilidade, da infertilidade e da preservação da fertilidade nesses pacientes que têm o diagnóstico de câncer e que muitas vezes têm pouco tempo antes da instituição do tratamento para quimioterapia, radioterapia, que vai muitas vezes salvá-lo dessa aflição. O problema é que o diagnóstico muitas vezes é feito de maneira abrupta. O paciente tem uma alteração do quadro clínico da saúde, ele procura um médico e vem o diagnóstico, que é uma surpresa, e rapidamente faz-se um planejamento da terapêutica. Nesse momento, muitas vezes, se esquece de abordar o tema preservação da fertilidade. Só que tem dados estatísticos que mostram que 88% dos pacientes que se curam do câncer têm como primeira preocupação, após a cura do câncer, o aspecto reprodutivo e o aspecto sexual. Este segundo, o sexual, menos afetado com os tratamentos quimioterápicos. O aspecto reprodutivo, este sim, em grande parte, ele é afetado de forma aguda, ou seja, logo nos primeiros anos após o tratamento, e muitas vezes não há o retorno da fertilidade intrínseca do indivíduo. Daí, este tema de hoje assume a maior importância. E o meu trabalho nos últimos anos, e o meu trabalho particularmente quando eu fiz um fellow em infertilidade masculina, em andrologia, e fiz um trabalho extenso em criobiologia celular na Cleveland Clinic Foundation, em Ohio, nos Estados Unidos, na América do Norte, na década de 90. Esse trabalho focou muito o estudo dos aspectos de criopreservação de gametas e tecido reprodutivo nos pacientes oncohematológicos, e em todos os tipos de câncer. Nós estudamos quase 2 dezenas de tumores diferentes e verificamos cada aspecto da doença, do estadiamento de cada doença, e o que isso se refletia sobre a função gonadal, ou seja, a função testicular, e a função de produção de espermatozoides, a função de hormônios sexuais e também o que significava em termos de reprodutivos futuros para cada tipo de tumor, para cada tipo de estadiamento de cada doença. E nós verificamos dados muito interessantes, agora falando de maneira genérica, sem entrar ainda nos detalhes da apresentação de hoje. De maneira global, todo tipo de paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele potencialmente tem uma qualidade seminal, qualidade dos espermatozoides, afetado pela doença neoplásica, porque existem substâncias circulantes no organismo, que são as chamadas citoquinas, que são produzidas pela célula tumoral, e outras substâncias que produzem radicais livres de oxigênio,
e produzem substâncias que vão afetar largamente a função testicular. Em particular, dois tipos de tumor. Obviamente, o tumor de testículo, por ser o órgão alvo da produção de espermatozoides, é um tumor que, evidentemente, afeta diretamente o testículo afetado pelo tumor e o testículo contralateral por estar próximo à fonte do tumor. Mas também nós verificamos que os pacientes com leucemia e com linfoma, que é uma doença, de certa forma, sistêmica, também o tecido reprodutivo está fortemente afetado pelo quadro neoplásico. Nós também verificamos que outros tipos de tumores, tumor gastrointestinal, outros tipos de adenocarcinomas, até tumores de adenocarcinoma pulmão, até tumores de orofaringe podem afetar a qualidade seminal. De forma que a mensagem é muito clara. Qualquer indivíduo em idade reprodutiva, ele deve ter uma preocupação em criopreservar espermatozoides antes de qualquer tipo de tratamento que vá tentar curá-lo dessa doença, seja quimioterapia, radioterapia ou tratamento cirúrgico. E muitas vezes a recomendação é que esse conceito deve vir do paciente e dos seus familiares. Evidentemente que do paciente é esperado que essa colocação venha do médico, particularmente do oncologista. Na prática, nós observamos que ainda não é o que acontece. Portanto, a mensagem também é para os oncologistas e é para todos os profissionais de saúde, independente da especialidade médica. E mesmo que não sejam médicos, mas trabalhem com algum tipo de contato com indivíduos que potencialmente são ou serão portadores de alguma doença maligna. A mensagem é clara e ela é muito simples. Todo paciente que tem qualquer tipo de doença maligna, neoplásica, ou que faça tratamento imunossupressor, com drogas imunossupressoras que diminuam o potencial do organismo, devem congelar seus gametas, sejam espermatozoides ou células do tecido reprodutivo. Essa é a mensagem. Após essa breve introdução, eu vou mostrar alguns slides em PowerPoint para que a apresentação seja mais ilustrativa. Mas eu vou focar mais em palavras esse precioso tempo que nós temos em conjunto. Então, criopreservação. A palavra criopreservação, crio vem de gelo e criopreservação de células data da década de 50, ou seja, criopreservação é algo já bem estabelecido e começou a ser aventado particularmente com a descoberta de um crioprotetor, ou seja, uma substância que faz com que as células consigam sustentar baixas temperaturas, que é o glicerol. Então, ela foi uma primeira substância crioprotetora, foi descoberta por acaso já na década de 50. E as primeiras tentativas para a criopreservação foram na década de 60 e até com gelo seco naquela época, em 1980 e 90, usou-se a gema de ovo mais glicerol para tentar congelar. E a técnica realmente é da imersão em vapor de nitrogênio líquido a menos 79 graus Celsius e depois a imersão em nitrogênio líquido, ou seja, um meio líquido de nitrogênio, a menos 196 graus Celsius, ou seja, quase a menos 200 graus Celsius. Nesta baixa temperatura de menos 196 graus Celsius, a atividade celular de qualquer célula fica praticamente suspensa. E a pergunta que todo mundo faz é por quanto tempo o espermatozoide ou o tecido do testículo ou qualquer célula, seja ovário ou seja óvulo, consegue permanecer congelado. No caso de espermatozoides e tecido reprodutivo testicular,
essa pergunta é por um tempo praticamente indeterminado, ou seja, essas células podem ficar congeladas, criopreservadas, nessa baixa temperatura por dezenas, talvez algumas centenas de anos. A mensagem é que seguramente ela vai ficar preservada por mais tempo do que a existência do indivíduo que congelou o seu próprio gameta. Isso é muito claro porque essas células congeladas de paciente que vai fazer tratamento para quimioterapia, elas só podem ser utilizadas para aquele indivíduo. Jamais esses espermatozoides ou esse testículo pode ser doado depois para alguém. É um impedimento contratual, isso no mundo todo. Então, esses espermatozoides são para uso próprio do indivíduo com câncer e somente dele. Caso ele não utilize ou caso o tratamento não obtenha sucesso e esse indivíduo venha a falecer, automaticamente esse material é descartado. Ou, se houver uma autorização, ele poderá ser utilizado para pesquisa. Então, quais são as indicações para a criopreservação de gameta? Agora eu vou falar das indicações de maneira genérica, em termos educacionais. Então, a primeira indicação ainda seria a inseminação com sêmen do parceiro. Então, por exemplo, o indivíduo que tem baixa frequência sexual, disfunção erétil ou ausência temporária ou definitiva do mesmo. Tem indivíduos que viajam muito, não estão presentes no momento da relação sexual com a sua parceira, sua companheira, etc. Esses indivíduos podem congelar espermatozoides para que ele seja usado em programas de inseminação intrauterina no momento que a mulher estiver ovulando. E o segundo item são doenças que induzam a infertilidade ou inibam a produção de espermatozoides. Uma delas são as doenças neoplásicas, câncer. Nós temos feito outros estudos, por exemplo, com pacientes com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso, com doenças autoimunes que façam uso de drogas que vão suprimir a imunidade por tempo prolongado, como o uso de ciclosporina crônica, o uso de meticortem, de corticoide crônico. Também há uma indicação de criopreservação de espermatozoides e tecido testicular antes de tratamento crônico, anti-inflamatório crônico, por exemplo. Ou seja, não é só pacientes com câncer, mas outros indivíduos com, como eu falei, artrite, lúpus, doenças autoimunes, artrite reumatoide, e aí vai embora, né? Pacientes que façam cirurgias retroperitoneais, cirurgias de próstata. O indivíduo, quando faz uma cirurgia de próstata pelo canal, ele faz a ressecção transuretral da próstata, aquela que por via endoscópica, ele tem uma chance ao redor de 75% a 80%, ou talvez um pouco mais, dependendo da técnica, de ter ejaculação retrógrada, ou seja, o sêmen não vai mais de forma anterógrada, ejaculado para fora, o sêmen que vem das vesículas seminais e do testículo e do epidídimo, ele vai preferencialmente ser ejaculado para a bexiga e vai sair durante a micção. Então, para que isso não ocorra, os indivíduos que têm que submeter a cirurgia de próstata, eles podem, e aqueles que querem ter filhos ainda, evidentemente, eles podem e devem congelar espermatozoides antes do procedimento. E cirurgias que envolvam o colo da bexiga. O mecanismo de controle da bexiga é muito importante e esse mecanismo se perde em algumas cirurgias que façam a intervenção no colo vesical. Evidentemente que essa discussão também é válida para pacientes que tenham qualquer doença neoplásica que envolva essa região anatômica da bexiga, próstata, etc. e tal. Também está indicada a criopreservação de sêmen de espermatozoides em infertilidade masculina, pacientes que têm baixíssima concentração de espermatozoides, é chamado oligozoospermia, doenças genéticas transmissíveis por parte do homem, para se fazer investigação, e incompatibilidade RH. Em programas de fertilização in vitro e micromanipulação de gametas, e o indivíduo que vai fazer vasectomia,
O indivíduo que vá fazer vasectomia, ele pode congelar espermatozoides para uso futuro, se bem que a recomendação para restabelecer a fertilidade no indivíduo vasectomizado claramente é a reversão microcirúrgica da vasectomia. A criopreservação de espermatozoides é uma opção que 6 a 8% dos homens fazem durante a vasectomia. Outras indicações para a criopreservação de sêmen incluem pré-microcirurgias para a reconstrução do sistema reprodutivo, são as reversões de vasectomia. Então, durante a reversão de vasectomia, nós pegamos espermatozoides que saem do ducto deferente, do coto testicular, e congelamos espermatozoides que são retirados diretamente por aspiração da região que vai ser reconstruída durante a reversão de vasectomia. E também algumas profissões de alto risco, como mergulhadores de alta profundidade, que podem sofrer embolia gasosa e ter ejaculação retrógrada ou urgência de ejaculação, trabalhadores de indústrias químicas com potencial tóxico muito alto, exposição a agrotóxicos e pesticidas em larga escala, indivíduos que vão sofrer radiações ionizantes. Em algumas forças armadas, indivíduos que vão para a guerra, eles são também recomendados que se congelem espermatozoides. Aí depende da legislação de cada país, existe um capítulo que é a reprodução post-mortem desses indivíduos, que deve ser endereçada antes. Então, como vocês puderam observar, basicamente a criopreservação, a criobiologia, que é o estudo da biologia de baixas temperaturas, mostra que a transformação de água em gelo deve sofrer uma curva de criopreservação de forma que todas as células sejam preservadas. A estrutura intracelular, nesse processo de criopreservação, da transformação de água em gelo intracelular, tem que preservar a estrutura da célula, seja o núcleo celular, o DNA, a mitocôndria e outras organelas. E esse sucesso na criopreservação das células foi estabelecido por espermatozoides na década de 50, e essas curvas têm sido aprimoradas com vários trabalhos, inclusive trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo. E nós pudemos observar que as curvas de criopreservação são da maior importância. A técnica de criopreservação, a adição de substâncias crioprotetoras, particularmente em cada tipo de indivíduo, elas podem fazer a diferença. E nos pacientes com câncer, esses pacientes têm algumas particularidades durante a criopreservação e descongelamento que devem ser observadas pelo indivíduo responsável pelo laboratório de criopreservação. Então, não é só uma técnica mecânica de criopreservação, sim, é importante que se tenha um indivíduo que entenda bastante de como o processo de criobiologia da célula é feito, para que ele possa aprimorar durante as coletas de cada indivíduo, para que a criosobrevivência, ou seja, a sobrevivência de espermatozoides de cada paciente, seja otimizada. As taxas de criosobrevivência dos indivíduos, ou seja, a porcentagem de espermatozoides que sobrevivam ao processo de criopreservação e descongelamento, devem ficar ao redor de 30% a 45%. E na década de 60, a técnica de vapor de nitrogênio líquido foi estabelecida por Sherman. Nós vamos dar uma breve pausa, em seguida voltamos. Estamos de volta com a aula Fertilidade no paciente oncohematológico.
no curso de oncohematologia, segundo ano. Eu já havia feito uma introdução e nós estávamos falando do espermatozoide que sofre com o processo de criopreservação a baixas temperaturas. Então, esse slide, ele representa de maneira muito significativa o que acontece com o espermatozoide no sistema de criopreservação a menos 196 graus Celsius. Ninguém avisou o espermatozoide, coitadinho, que ele ia sofrer com um frio dessa magnitude. Então, o que acontece é que muitos espermatozoides não conseguem resistir ao processo de criopreservação e descongelamento. E isso acontece com qualquer célula reprodutiva, seja espermatozoide, seja óvulo, seja ovário, seja tecido testicular. O espermatozoide tem uma vantagem em relação ao óvulo, por exemplo. O óvulo, a mulher, quando faz indução de ovulação, ela produz poucos óvulos. Então, são poucas células criopreservadas. O espermatozoide, o indivíduo pode ejacular de algumas centenas a algumas centenas de milhares e até milhões. Então, mesmo que haja uma perda significativa, que é o que acontece, porque de 25% a 75% dos espermatozoides morrem ou sofrem lesões irreversíveis. No caso de criopreservação de óvulo, por exemplo, se ela produziu 10, 12 óvulos, como o óvulo é muito maior de tamanho que o espermatozoide, o que eu expliquei, que a água tem que sair para o meio de criopreservação entrar na célula, ela tem maior potencial de não conseguir sofrer ou sobreviver a esse processo. Agora, no caso do homem, que é o objeto dessa apresentação em particular, é crucial que se façam várias coletas do ejaculado antes do tratamento da quimioterapia ou radioterapia. Exatamente pelo motivo que eu tenho colocado agora. Por quê? Ele ejacula, por exemplo, 3, 4 milhões de espermatozoides, porque ele tem uma doença neoplásica e a ejaculação normal, que seria ao redor de 15, 18, 20 milhões por mililitro de sêmen, sendo que o normal é de 2 a 5 ml de sêmen, ou seja, espera-se que o indivíduo ejacule no mínimo 40 milhões de espermatozoides num ejaculado. Nos pacientes que têm câncer ou doença neoplásica ou qualquer outra manifestação dessa natureza, isso frequentemente não acontece. Esses indivíduos ejaculam um volume inferior, não de 2 a 5 ml, e ejaculam uma concentração muito abaixo do mínimo aceitável. Então, evidentemente, e são células que não estão mais propensas à lesão do que o indivíduo normal. Os meus trabalhos, que tem alguns que vão ser colocados à disposição de vocês para leitura, esses trabalhos mostraram que o indivíduo com câncer, ele muitas vezes congela e descongela igual o indivíduo infértil em geral. Não igual ao indivíduo pré-vasectomia normal em geral, mas igual ao infértil em geral. Só que ele parte de um basal muito inferior. Então, a mensagem é muito clara. Não adianta o indivíduo congelar uma amostra do ejaculado e fazer um processo só técnico, que é igual para todo mundo. Isso pode não ser o suficiente e seguramente não vai ser o suficiente para uma larga população de indivíduos que vão achar que fizeram criopreservação de espermatozoides e quando vão utilizar aquele sêmen daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos, vão ter uma surpresa que aquela quantidade não foi suficiente. Porque justamente uma porcentagem significativa morre ou sofre lesão irreversível, como foi explicado aqui. Então, a mensagem é que a gente consiga, na primeira coleta, uma pequena alíquota deve ser descongelada 24 horas depois e o médico responsável, um médico que entenda do assunto de criopreservação, faça uma análise detalhada da porcentagem de espermatozoides que sobreviveu para aquele indivíduo em particular. Aí sim a gente consegue estabelecer um planejamento para quantas coletas aquele indivíduo deve ser submetido antes do tratamento da quimioterapia ou radioterapia. Evidentemente que existe muitas vezes a pressa em se começar o tratamento e aí
a regra muda. Nós temos que adequar a data limite dada pelo oncologista, muitas vezes uma pressão de tempo grande, ao número de coletas que foi estabelecido. Então, muitas vezes o indivíduo faz 2 coletas por dia. E nós, inclusive, temos condições, e o indivíduo que, inclusive internado no hospital, antes da quimioterapia, esse indivíduo também deve se esforçar para coletar espermatozoides por masturbação antes da quimioterapia. Ou seja, a mensagem é muito clara, tem que fazer todo o esforço para coletar o maior número de amostras possível antes do tratamento adjuvante. E nós já demonstramos também que não é importante o tempo de abstinência de 2 ou 3 dias de intervalo de cada coleta. Isso nunca é possível ser obedecido no indivíduo que vai fazer tratamento com quimioterapia ou radioterapia. E o que nós observamos é que muitas vezes as coletas sucessivas não cai a qualidade do ejaculado, ele não perde qualidade. Evidentemente, a concentração pode ser que diminua, mas mesmo com técnicas de criopreservação aprimoradas, aquela coleta vai ser armazenada de maneira que ela possa ser utilizada no futuro. E a mensagem é: nós conseguimos fazer a criopreservação em frascos especiais de criopreservação. A minha recomendação é que não se usem aqueles vidros, palhetas, como se usa para sêmen bovino. Ainda existe criopreservação de sêmen em palhetas, que são uma espécie de vidro fininho, pequenininho, que é utilizado para criopreservação de sêmen de cavalo, de boi, etc. e tal. Eles têm a espessura muito fina e o sêmen congelado nessas situações tende a sobreviver por menos tempo. Então, existem frascos especiais de criopreservação que devem ter absoluta preferência em relação à criopreservação em palhetas. Então, esse é um dado que deve ser observado quando o indivíduo procura um banco de sêmen e uma estrutura de criopreservação para congelar o espermatozoide dele ou célula reprodutiva para uso futuro. Para outros tipos de células, a palheta é recomendada. Na minha opinião, para espermatozoides, não é a melhor opção. Esse slide mostra muito claro que, dependendo da concentração de espermatozoides por mililitro inicial e de como aquele indivíduo em particular, daquele indivíduo em particular, não da população de indivíduos com aquela doença, congela e descongela, ou seja, são 2 momentos, a criopreservação e o descongelamento. A primeira amostra de espermatozoide estabelece um plano de número de coletas necessário para ele. Essa mensagem é muito importante. E o objetivo é ter amostras suficientes para o uso futuro. Por amostras suficientes, entende-se o número de frascos que o indivíduo possa, se ele não tem nenhum filho, planeja-se que ele possa ter amostras congeladas para que ele tenha pelo menos 2, 3 filhos, fazendo técnicas de reprodução assistida. Nós também demonstramos por um trabalho publicado em 1998 que o espermatozoide congelado de pacientes com câncer, ele tem a mesma qualidade em técnica de reprodução assistida de espermatozoides provenientes de pacientes inférteis em geral. Ou seja, por meio de reprodução assistida, o paciente com câncer que congelou e descongelou o espermatozoide, mesmo depois de longa data de armazenamento no banco de nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, aquele espermatozoide tem o mesmo resultado em técnica de reprodução assistida que o espermatozoide congelado pelo mesmo período de tempo de indivíduos inférteis que congelaram por outros motivos, seja ele com baixa concentração, etc. Ou seja, não é o fato dele ter uma doença neoplásica e que ficou congelado por muitos anos que vai resultar em piora da estatística de sucesso de gravidez em técnica de reprodução assistida. Nós, inclusive, temos
alguns casos de inseminação intrauterina simples com gravidez em indivíduos com câncer, com amostra congelada e descongelada. Evidentemente que isso é menos comum, porque muitas vezes esses indivíduos partem de um basal inicial inferior, como foi claramente falado aqui. Então, esse slide é muito significativo do espermatozoide passando pelo criotúnel. Não são todos os espermatozoides que sofrem esse processo de envelhecimento da célula, mas alguns sofrem e essa célula, nesse processo, vai sofrer lesões. Por isso, a técnica de criopreservação e o cuidado do laboratório do banco de sêmen, tendo preferencialmente um indivíduo especialista em criopreservação, observando como se comporta aquele indivíduo, é, na minha opinião, importante para o sucesso de cada paciente. Agora, eu vou entrar num outro assunto, que é as sequelas do tratamento das neoplasias sólidas do adulto na função reprodutiva. Então, qualquer tipo de tumor, ele tem, obviamente, envolvimento gonadal, envolvimento do trato reprodutivo e envolvimento do hipotálamo, que é uma glândula que fica no cérebro, ou da pituitária. Então, seja ele doença sistêmica ou um tumor que está localizado em qualquer região. Então, como foi falado, envolvimento gonadal, se for um tumor de testículo, se for um tumor de ovário, por exemplo. O envolvimento do trato reprodutivo, se for um tumor que envolva no homem próstata, vesícula seminal, regiões anexas a estes órgãos, como bexiga. Tudo isso vai comprometer a maneira como o trato reprodutivo vai se comportar e o tratamento para isso, por cirurgias, muitas vezes vai remover parte do trato reprodutivo que é responsável pela produção, pelo armazenamento e pelo transporte dos espermatozoides. E o envolvimento do hipotálamo ou do sistema hormonal do indivíduo, ele muitas vezes ele é afetado por tumores ou pelo desbalanço causado pela neoplasia, pelo tumor sistêmico no eixo hipotálamo-hipófise testicular gonadal. Ou seja, há um desbalanço hormonal que vai ocasionar alteração do sistema reprodutivo e sexual. Então, a cirurgia de remoção dos testículos do ovário, a cirurgia que envolva o trato reprodutivo, como esse diapositivo pode mostrar, pode causar ejaculação retrógrada e, muitas vezes, por exemplo, a cirurgia de remoção da próstata, prostatectomia radical, muitas vezes causa disfunção erétil e perda da libido. O tratamento com quimioterapia e radioterapia muitas vezes causa alterações hormonais e o indivíduo perde o desejo sexual de maneira momentânea. Tudo isso deve ser abordado também e existem formas de você incentivar a libido, o desejo sexual do indivíduo nessa situação. Ou seja, isso tem que ser recomendado também no indivíduo que vá fazer quimioterapia e radioterapia, tem que também ser conversado depois que o aspecto da criopreservação dos gametas foi equacionado. E as consequências reprodutivas do câncer ou decorrência do tratamento, radioterapia ou quimioterapia, evidentemente são a depressão das células germinativas, a perda dos hormônios gonadais e a mutação das células germinativas. Ou seja, esse é um assunto muito importante de ser abordado, que eu vou pincelar nessa apresentação, porque o foco principal é falar do que eu já falei da criopreservação. Mas a radioterapia e a quimioterapia, o testículo, por exemplo, e o ovário se comportam de maneiras diferentes. É importante lembrar que o testículo ele produz espermatozoides todos os dias durante toda a existência do homem. E a mulher já nasce com os folículos ovarianos prontos e ela vai utilizar aqueles óvulos durante toda a vida. Ela não produz
Ela já produziu quando nasceu e vai utilizá-lo durante toda a sua vida. Então essa é a diferença básica, fundamental, entre o homem e a mulher, testículo e ovário. Na minha opinião e na minha observação, o testículo é mais frágil que o ovário aos efeitos da quimioterapia e radioterapia. O que não quer dizer que a mulher também não seja sensível à quimioterapia e radioterapia. Mas o testículo, por ser uma célula com mais replicação, uma célula com mais produção diária, ela sofre mais nesses processos agressivos. E o grau de sofrimento do testículo depende claramente da onde, em que etapa do testículo está a produção de espermatozoides naquele dado momento. O testículo é dividido em regiões anatômicas que tem mais ou menos 800 metros a 1 quilômetro de túbulos que produzem espermatozoides em cada testículo. São chamados túbulos seminíferos. E esses túbulos seminíferos estão divididos em lóbulos, são como gavetas de um armário. Então é um armário com várias gavetas e é assim que está compartimentalizado o testículo. E esses lóbulos testiculares, cada um deles está numa determinada fase do processo de amadurecimento da produção dos espermatozoides. E dependendo de qual fase esse processo está no momento inicial da quimioterapia ou radioterapia, é que vai determinar se aquele indivíduo vai ter um retorno da função testicular após 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos ou 15 anos, ou nunca vai voltar a ser fértil. Então esse é um problema sério. O indivíduo, eu tenho estudos também publicados por mim e pelo nosso grupo que mostram que, dependendo do tipo de tumor, do tipo de quimioterapia e radioterapia, a chance do indivíduo permanecer infértil, subfértil ou sem nenhum espermatozoide no ejaculado gira ao redor de 20% a 55%, dependendo do tipo de tumor, tipo de tratamento. Ou seja, é importante que isso seja observado e a única solução para evitar isso é congelar espermatozoides antes. Mutação nas células germinativas. A quimioterapia e radioterapia já induzem uma mutação dos espermatozoides nas primeiras horas após o início do tratamento. Portanto, a recomendação formal que se faça a criopreservação antes do primeiro ciclo de quimio e radioterapia. Caso isso não seja possível, deve-se iniciar o mais rápido possível. Não existe transmissão da droga quimioterapia pelo sêmen, ou seja, não há um risco do indivíduo com quimioterapia de ter relação com a sua esposa e ficar transmitindo a droga pelo sêmen para ela. Essa preocupação não deve ser uma preocupação forte. Porém, é recomendado que os indivíduos não tenham reprodução natural logo após a quimio-radioterapia, pelo que eu expliquei. As células dos espermatozoides podem sofrer uma mutação e é importante que os indivíduos que não fiquem totalmente azoospermicos, ou seja, sem espermatozoides no ejaculado, esses indivíduos não devem se reproduzir por um período mínimo de 2 anos após o fim da quimioterapia e radioterapia. Eles devem usar métodos contraceptivos. Isso é uma recomendação. Isso, evidentemente, que não existem estudos ainda que mostram claramente a malformação congênita maior em reprodução natural após o fim de quimio-radioterapia, porém estudos em animais de experimentação são contundentes em mostrar alterações genéticas pós-quimio-radioterapia nos espermatozoides. Então, dependendo, esse slide aqui mostra os vários tipos de esquema de quimioterapia e mostrando a azoospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado prolongada por inativação das células totipotentes, das chamadas stem cells testiculares. Hoje todo mundo conhece o termo stem cells, células totipotentes, por causa de todo o trabalho que se faz
com essas células, a mídia divulgou bastante já. Ou seja, existem drogas que fazem exospermia prolongada quando combinadas. E existem drogas que causam oligosospermia, ou seja, uma baixíssima concentração de espermatozoides, também por tempo indeterminado. Então a recomendação é clara, já foi falada claramente nessa apresentação. Outros tipos de droga causam oligosospermia temporária e drogas mais modernas, como interferon, não tem interferência na produção, porém tem uma alteração na produção, na espermatogênese, ou seja, na forma como o espermatozoide é produzido e na interação de receptores dentro do próprio testículo para hormônios, etc. e tal. Então, seguramente, algum tipo de interferência no testículo existe. Para finalizar, eu queria deixar a seguinte mensagem aos pacientes, aos familiares, aos colegas médicos e aos profissionais de saúde, que tenham essa preocupação quando estiverem frente a frente com o próximo paciente com câncer. Por favor, pensem no aspecto reprodutivo desses indivíduos, seja ele do sexo masculino ou feminino. Lembrem-se de abordar o aspecto criopreservação de espermatozoides quando estiverem frente a frente com o indivíduo jovem do sexo masculino. Ofereçam a este indivíduo a chance de congelar o espermatozoide e o parênquima testicular, se ele por acaso for azospérmico no início, se ele não tiver espermatozoides. Hoje nós podemos, nesses indivíduos que são no momento inicial do diagnóstico de câncer, que não tem espermatozoides, a gente pode recuperar espermatozoides do próprio testículo, antes da quimioterapia e da radioterapia, e fazer a criopreservação do tecido testicular, antes da quimio e radioterapia. Então, isso é um assunto delicado, mas que tem que ser abordado. Não pode ser esquecido, porque no futuro esses indivíduos vão se perguntar e vão questionar por que não foi oferecido a eles essa oportunidade, quando eles tinham tudo para poder congelar o espermatozoide e agora eles são pacientes curados, sem a neoplasia, porém não têm a chance de ter filhos. Eu queria também abordar o aspecto do que eu falei agora. E os indivíduos que não congelaram os espermatozoides? Como é que vamos resolver? Esses pacientes não são considerados incapazes de ter filho. Nós podemos, e é muito comum, eu falo isso, é muito comum eu avaliar pacientes pós-quimioterapia e pós-radioterapia que não foi oferecida a chance de criopreservação. Para esses indivíduos, nós temos uma técnica de microdissecção do testículo, onde a gente consegue recuperar espermatozoides testiculares numa porcentagem ao redor de 50% dos indivíduos, o que não significa gravidez na mesma proporção. A gravidez depende fundamentalmente da qualidade do espermatozoide recuperado e também da idade da esposa daquele indivíduo. Mas a chance de gravidez situa-se ao redor de 25%. Ou seja, metade dos indivíduos pós-quimioterapia e pós-radioterapia que não congelaram espermatozoides por técnicas de microcirurgia podem ser encontrados espermatozoides no testículo, e essa metade que achou espermatozoide, uma outra metade vai conseguir ter os próprios filhos. Ou seja, a chance do indivíduo inicial, que era de 100% de ter filho com o banco de sêmen, ela passa para 25% ou até menos, se não foi oferecida a chance de criopreservação de espermatozoides. Não é zero, mas claramente é reduzida. Então a mensagem está aí. Eu espero que vocês possam ter aproveitado as minhas palavras e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. E é um site médico, então eu vou divulgar o meu site, acho que faz parte, www.infertilidademasculina.com.br. Existem mais informações lá e eu estou à disposição para qualquer caráter informativo. Muito obrigado.